Você alguma vez já jogou lixo no chão? Ah, é difícil, hein? Difícil jogar. Não. Inclusive está aqui, ó. Acabei de ganhar ali. Procuro o recipiente para colocá-lo. Não, não. Claro que não. Estou sendo sincero. Todo mundo diz ter consciência, mas o que a gente vê nas ruas é o contrário. Segundo dados da Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento Urbano, são coletadas na cidade de Presidente Prudente, em média, 210 toneladas diárias de lixo. Esses lixos são coletados por caminhões compactadores e são levados ao distrito industrial, onde nós temos um aterro. Mas para agredir menos o ambiente, existe uma solução simples: separar o lixo reciclável do restante. Assim, é possível poluir menos e obter matéria-prima que, de outro modo, seria retirada da natureza. No Brasil, a coleta seletiva é feita em cerca de 135 cidades. Na maior parte dos casos, essas coletas são feitas por cooperativas ou associações. Em Presidente Prudente, a coleta de resíduos está dividida em lixos orgânicos e recicláveis. Neste último caso, ela é feita pela Cooperativa de Trabalhadores em Produtos Recicláveis, a Cooperlix. Nós arrecadamos todos os tipos de materiais recicláveis: papel, plástico, metais, alumínio e vidros. É com este trabalho que hoje muitas pessoas se mantêm financeiramente e, melhor, com mais dignidade. Maria Aparecida Assis sempre trabalhou no lixão da cidade e já enfrentou muito preconceito antes de entrar na cooperativa. Quando eu trabalhava no lixão, eu precisava de uma televisão. Aí eu fui no centro, numa loja, numa determinada loja. Quando eu cheguei lá, eu fiz o meu cadastro. Quando o rapaz me perguntou onde que eu trabalhava, que eu falei que eu trabalhava no lixão, aí ele foi lá dentro, voltou e falou que não poderia fazer meu cadastro, né? Aí depois eu entrei aqui na cooperativa e fui na loja normalmente e consegui tirar a minha televisão. Essa parte que eu falo que com certeza a dignidade vale muito. Assim como Maria, a cooperada Vânia Aparecida viu na coleta seletiva uma oportunidade de melhorar sua vida. Às vezes a gente ganha pouco ou ganha muito, mas todo dia a gente tem o ganha-pão. Mas como separar o lixo em casa? De acordo com a assessora técnica da coleta seletiva, não é necessário dividir em sacolas o tipo de material reciclável. Basta você separar o lixo de banheiro, o material orgânico, tanto da cozinha quanto do banheiro, separar. E o restante, acondicionar tudo no mesmo saco, não tem problema, porque aqui nós triamos todo esse material. Já o lixo eletrônico, aquele resultante de computadores, impressoras e outras máquinas, precisa de um cuidado especial. Devem ser separados, e de preferência levado a uma reciclagem. O lixo é um grande problema mundial. Mas dá para diminuir este problema se tornando um cidadão mais consciente, lutando pela preservação ambiental. Mas para a cooperada Maria Aparecida, a população ainda deveria se conscientizar mais. Essa parte da consciência ainda está muito difícil ainda para colocar na cabeça das pessoas. Eu acredito assim que as pessoas têm que ter uma consciência, porque é o futuro da gente. O meio ambiente hoje ele está muito judiado, então a gente tem que melhorar nesse sentido, né? E fazendo a reciclagem com certeza vai melhorar. E este foi mais um Login Cultural. E não esqueça, faça a sua parte. O futuro do planeta só depende de você.